Olá, bom dia. Eu sou Terezinha Rocha, professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora da formação transversal em acessibilidade e inclusão. Eu integro uma equipe junto com as professoras Adriana Borges, Ana Maria Fernandes e Sônia Pessoa, na comissão coordenadora dessa formação. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à aula inaugural da formação transversal em acessibilidade e inclusão. É um prazer estar aqui novamente com vocês, fazendo a introdução, a abertura deste evento. Dessa vez eu já anuncio que está tudo certo, que nós vamos conseguir. Bom, fazendo uma descrição para as pessoas com deficiência visual, eu estou de blusa preta, cabelo preto, solto, uma parede branca ao fundo. Na tela ao lado está o intérprete de Libras do NAI, o Marcelo, que está de óculos, com a camisa azul e também com uma parede branca ao fundo. Bom, eu vou cumprir aqui o meu papel, né, de abertura desse evento, já de início agradecendo a todos e a todas por essa participação. Nós temos uma equipe muito grande por trás desse trabalho, então, desde já, nós agradecemos a Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, na qual a nossa formação transversal está ligada, o MUD, que é o Movimento Universitário de Inclusão, a PROEX, ao NAI, toda a equipe do NAI, os intérpretes Marcelo e Juliano, que estão atendendo aqui a gente hoje. Nós temos também que agradecer nossa bolsista, Letícia, que está aí controlando parte da transmissão, toda a equipe da CAC, e especialmente a professora Mônica Cassar, que aceitou, né, esse nosso convite. Bom, rapidamente, para quem está tendo contato com a formação transversal em acessibilidade e inclusão pela primeira vez hoje, vou contar para vocês rapidinho do que se trata essa formação. Ela é um percurso formativo que pode ser cursado, então, por meio de isolados ou por meio de disciplinas que integram uma formação complementar ou uma formação livre, e após atingir determinada carga horária, o estudante pode requerer à pró-reitoria de graduação uma certificação. Nós temos dois eixos de formação, um eixo mais voltado para estudantes de licenciatura, que é o eixo de educação especial inclusiva, e o segundo eixo, que é o eixo de acessibilidade e inclusão, que está um pouco mais voltado para estudantes do bacharelado. Bom, e a gente, quando nós temos vagas, nós recebemos também matrículas da comunidade externa. Para saber um pouco mais, vocês podem acessar as nossas páginas. As pessoas que estão acompanhando ao vivo terão a possibilidade de receber certificação por este evento, pela participação deste evento, não só o público do FMG, é aberto para todos. Em alguns minutos, nós colocaremos aqui no chat um link para registro, para inscrição, e também o link no qual as pessoas vão poder acessar o certificado posteriormente. Bom, então é isso. Eu já quero convidar aqui, então, a professora Adriana Borges, que é professora de Políticas Públicas de Educação Especial da Faculdade de Educação, que vai fazer a mediação deste evento, e também a professora Mônica Cassar, que, mais uma vez, aí, generosa em aceitar o nosso convite. Bom dia, bem-vindas, Adriana, Mônica. Eu desejo um bom evento para todas e vou estar aqui disponível no chat, caso alguém tenha alguma dúvida, e a Adriana depois, né, vai fazer essa mediação, certo? Então, obrigada, um bom evento a todos. Bom dia a todos e todas, né? Terezinha me apresentou, eu sou Adriana Borges, eu estou com uma roupa preta, tenho um fundo branco atrás de mim e os meus cabelos estão soltos e são encaracolados, eu uso óculos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, da coordenação da formação transversal por estar aqui apresentando essa live com a Mônica, principalmente porque a formação transversal para a gente ela é muito importante. Eu, a Terezinha e a professora Adriana Valadão, da terapia ocupacional, nós aqui, né, apresentamos esse projeto da formação transversal para a universidade e hoje ela é um sucesso. Assim, a gente tem muitos alunos que cursam e a gente tem muito orgulho, né, desse percurso formativo dentro da universidade. E para a gente é uma alegria contar com a Mônica Cassar aqui hoje, né?
Eu vou apresentá-la, vou fazer a apresentação dela. A Mônica, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorado em Educação pela Unicamp. Ela realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Alcalá, na Universidade Estadual de Campinas e na Universidade de Lisboa. E é colaboradora do Centro de Estudos em Educação e Sociedade, SEDES, e pesquisadora sênior voluntária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, e eu tenho o prazer de ter a Mônica como amiga, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui apresentando ela hoje. Então, vamos lá, Mônica, pode se apresentar e falar, né, do assunto que você vai trazer hoje para a gente, que você vai debater. Ok, Adriana, muito obrigada. Obrigada, Terezinha. Obrigada, Marcelo. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. É com alegria que eu aceitei esse convite para esse bate-papo, essa aula. Para quem não me conhece, então, eu sou Mônica, com vínculo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como a Adriana disse. Eu estou vestindo uma camiseta cinza escura, estou de óculos, estou de cabelos presos atrás, e atrás de mim tem uma prateleira branca com livros. Eu estou no escritório da minha casa. No período de pandemia, não tenho saído de casa. Bom, então é um prazer muito grande. Eu acho que a gente pode começar a conversar, certo? Marcelo, qualquer dúvida, você me dá um alô, ok? Para que eu vá mais devagar, ou tudo bem? Eu fui convidada para conversar com vocês hoje sobre os desafios atuais para a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, dentro da atividade que a Adriana e a Terezinha se referiram, né? Então, para isso, quando a gente fala de política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, é importante que a gente primeiro entenda o que é política e o que é uma política pública, já que a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva é uma política pública, tá? Então, o que eu estou chamando de política pública? Política pública, eu estou chamando das ações do Estado, tá? Implantado por um determinado governo, através de programas, projetos, voltados sempre para setores específicos da sociedade. Essas políticas públicas, nós podemos entendê-las como políticas de Estado e políticas de governo, tá? E como é que são políticas de Estado? Políticas de Estado são aquelas que são assumidas pelo Estado brasileiro, independente dos governos, elas continuam, ok? Então, por exemplo, a política de educação universal no Brasil, inclusive com garantia pela Constituição Federal, é uma política de Estado. Independente do governo que estiver lá, essa política tem que ser cumprida, tá? Política de governo já é diferente, são políticas que um governo que está lá naquele momento lança e não tem segurança se essa política de governo vai ter continuidade em outros governos. Nós vamos entender melhor essa diferença no decorrer do nosso bate-papo, e porque para conversar sobre a política atual de educação especial, esses dois conceitos serão importantes, ok? E aí, como é que são elaboradas as políticas públicas, inclusive as políticas educacionais? A gente tem que lembrar que as políticas educacionais são políticas públicas, tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar na organização da educação brasileira recente, desde a Constituição Federal de 1988 para cá, até 2016, quando o governo da presidente Dilma foi interrompido, o que nós temos? Nós temos
a constituição de políticas públicas que respeitam as regras do poder. Regras de poder. O que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte, que quando toda aprovação de políticas, de modo geral, no Estado democrático, essa aprovação, a discussão e aprovação de políticas se dá de forma em que exista uma discussão sobre cada política, tá? Então, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de já ler a respeito, mas para a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, esse projeto de lei ficou em discussão há anos. E aí, quando está em discussão os diferentes atores da sociedade fazem sugestões de alterações, tem propostas de emendas, sempre tem alterações e disputas até a aprovação final da lei. E isso é o que se espera numa sociedade democrática. Por quê? Porque a sociedade ela não é homogênea, ou seja, não tem um grupo apenas de pessoas que pensa todo mundo igualzinho com os mesmos interesses. Não, uma sociedade é heterogênea. Ela tem diferentes setores, com diferentes interesses, com diferentes pontos de vista, com diferentes formas de entender o mundo, e isso tem que ser debatido para que uma lei possa atender de uma maneira ou de outra, adequadamente, grande parte da população, que a lei possa satisfazer, pelo menos, uma grande parte da população. Tá? Lembrando que as leis que são universais, elas devam atender a toda a população. Então, mais um motivo delas serem amplamente discutidas, ok? Bom, como eu estava falando com vocês, desde 88, pela Constituição Federal, espera-se que as propostas de políticas públicas sejam discutidas também nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais e nos conselhos nacionais. Vocês, nas suas cidades, já devem, provavelmente, ter participado do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, ou das discussões do Conselho Municipal de Saúde, da Educação, ou da Assistência, ou dos direitos da infância e da adolescência. Esses conselhos municipais têm reuniões, que são as conferências. Nas conferências são tiradas proposições que vão para as conferências estaduais, e das conferências estaduais são tiradas proposições que vão para a Conferência Nacional, como a CONAD, a Conferência Nacional de Educação. Tá? Então, tudo isso, esse movimento que envolve o que a gente chama de sociedade civil organizada, faz parte do que se espera de uma organização democrática e faz parte, então, da proposição de políticas públicas. E aí, ok? Então, vamos lá. Bom, no panorama atual, nós temos uma modificação dessa situação. O que eu estou chamando de modificação dessa situação? Tá? Nós temos, pelo menos no campo da educação, desde 2017, né, então, ainda no governo Temer, temos ingerências em relação à organização dos conselhos nacionais. Como exemplo, temos aqui no editorial da revista Educação e Sociedade uma chamada assim, MEC e entidades da sociedade civil, o Fórum Nacional e o Fórum Nacional da Educação. E ali tem uma denúncia, dizendo que uma portaria publicada pelo ministro da Educação na época, o Mendonça Filho, em 27 de abril, surpreendeu toda a comunidade educacional ao estabelecer novas disposições para a composição do Fórum Nacional de Educação, desconhecendo e desrespeitando normas anteriores
que norteiam a composição e a entrada de novos membros, a decisão exclui representatividade de entidades históricas do campo da educação, entre elas a ANPED. Então, o que a gente vê ali? Desde 2017, antes do governo atual, quer dizer, no governo pós-Dilma, no caso, uma interferência já direta na organização da sociedade que discute as políticas públicas. No caso, o Fórum Nacional de Educação, que acompanha o movimento do Plano Nacional de Educação e do que foi tirado nas CONAES, né, nas Conferências Nacionais de Educação, certo? Bom, nós estamos passando para vocês o primeiro slide, que que está bem pequenininho, e eu vou inclusive falar o teor do slide, para que vocês possam acompanhar. Em abril de 2019, já no governo atual, tem uma chamada aqui numa página do INEP, do IPEA, aliás, do Instituto de Pesquisas Aplicadas, né? Que chama assim, a chamada é dessa forma: decreto do governo extingue conselhos estaduais, conselhos sociais. O que é isso? O que nós vemos aqui? Nós vemos, como fala a chamada, que em uma das medidas mais radicais até o momento do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, aliás, decretou a extinção de grupos de trabalho, comitês e conselhos criados até o final de 2018. A principal função desses grupos está em seu caráter consultivo, constituindo importante ferramenta de aproximação entre a sociedade civil e o governo, tá? Então, o que nós vemos a partir desses últimos anos? Uma ruptura nas estruturas institucionais. Então, se nós tínhamos assegurada até algum tempo atrás uma estrutura de participação da sociedade civil para discussão e elaboração e proposição das políticas sociais, nós temos, nos anos recentes, uma ruptura dessa estrutura, com uma espécie de um apagamento ou enfraquecimento, ou, no mínimo, uma desconsideração com a história recente de fortalecimento das instituições democráticas do país, tá? E por que as representações, eu estou chamando essas representações, como os conselhos, por exemplo, como representações democráticas? Por que eu considero, não só eu, a literatura considera como representações democráticas? Porque eles, pelas estruturas institucionais e legais, elas são locus legítimo de poderes e de instâncias consultivas, elas são representativas de diferentes segmentos sociais. Então, quando elas estão em funcionamento, nós temos a possibilidade de escutar, dar voz aos diferentes segmentos da população, tá? Bom, então, vamos chegando agora na política de educação especial recente, tá? A política em andamento, a política recente ainda, ela vem se formando de diferentes, ela é regulamentada de diferentes formas. Nós temos, então, desde 1988, com a Constituição Federal, logo depois nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que tanto a Constituição quanto o ECA já assegura o atendimento adequado às pessoas, público-alvo da educação especial. Aí, logo em 94, nós temos um documento que se chamou Política Nacional de Educação Especial, que foi lançado no período de Salamanca, tá? Logo em seguida, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, são documentos que vão dando atenção às pessoas com deficiência, com as pessoas
não só com as pessoas com deficiências, pessoas público-alvo da educação especial, tá? Em seguida, em 2001, nós temos uma resolução que estabelece as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, e a partir de 2003, temos a instituição de alguns programas que vão formando o que a gente entende hoje de educação inclusiva no país. Alguns desses programas vocês devem conhecer, que é o programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade. Quem já estava na escola fez certamente formação por esse programa. Nós temos o programa de sala de recursos multifuncionais, nós temos o programa Escola Acessível, de adequação dos espaços escolares. Nós temos, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, que organiza essa proposta que vem sendo passada desde 2003 com o Programa Educação Inclusiva e Direitos e Diversidade. Essa Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é um documento que vai dar um norte para a educação especial no país, tá? Posteriormente, nós temos o Plano Nacional de Educação e nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Bom, então nós temos aí um monte de coisa. Desse monte de coisa, o que seria políticas de governo, o que seria políticas de Estado, tá? Veja só, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, o primeiro Plano Nacional de Educação de 2001, o segundo Plano Nacional de Educação de 2014 e a Lei Brasileira de Inclusão, são leis que evidenciam uma política de Estado. São leis, elas foram discutidas, elas foram votadas, elas foram implementadas. Já os outros documentos que eu me referi, como Política Nacional de Educação Especial de 94, as diretrizes nacionais, que foi implementado por meio de uma resolução, os programas, salas de recurso, o Programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, o Programa Escola Acessível e mesmo a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, são políticas de governo. Elas não são instituídas por leis, elas não passaram por discussão no Congresso, elas fazem parte de uma outra forma de proposição de ações em relação à educação especial, à educação geral e à educação especial propriamente, que indica o atendimento ao público-alvo da educação especial, ok? Bom, então, como é que foi feita a política que nós temos hoje, que é chamada de Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva? Bom, ela foi divulgada em 2008, e através de um documento elaborado por um grupo de trabalho, foi um grupo de especialistas, formado por algumas pessoas do Ministério da Educação na época e professores de universidades públicas que foram, pesquisadores de universidades públicas que foram chamados à época para se discutir um documento e fazer uma proposição dessa política nacional, tá? Esse documento foi entregue em 7 de janeiro de 2008, certo? E esse documento dá corpo, ou pelo menos torna evidente, uma forma de entender a educação especial que vinha já tendo como meta a matrícula de todos os alunos na sala comum, e que o atendimento educacional especializado não concorresse com a escolarização na sala comum, ou seja, que ela ocorresse apenas de forma suplementar ou complementar, e não substitutiva. Por isso que, por exemplo, as salas de recursos multifuncionais, que é um programa que começou a ser implementado
oficialmente em 2007, embora algumas salas de recursos multifuncionais já passassem a existir desde 2005, o programa passou a ser divulgado em 2007. Ele já propõe uma forma de atendimento educacional especializado que deve funcionar sem concorrer com a escolarização do aluno, que deve ocorrer nas salas de aula comuns. Então, essa Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, dá corpo a essa forma de pensamento, essa forma de pensar a educação especial, tá? Lembrando que a sua elaboração, embora tenha sido dentro do Ministério, com o convite de especialistas, ela ocorre num período de manutenção das instituições representativas dos segmentos da sociedade civil, tá? Inclusive, no período tivemos conferências municipais, estaduais, e o CONAI, posteriormente, duas CONAIs, posteriormente ao lançamento desse documento, tá? Onde, então, se vê uma discussão a respeito do que estava ocorrendo, ok? Bom, vamos lá. É isso que nós tínhamos até então. No entanto, 10 anos depois, em 2018, tá? Então, ainda no governo Temer, se não me engano, né, 2018, em novembro de 2018, passa a haver uma consulta pública online, organizada pelo Ministério da Educação na época, para a revisão dessa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tá? Essa consulta pública é lançada dia 6 de novembro de 2018, certo? No dia seguinte, ocorre um seminário na Câmara dos Deputados, solicitado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Comissão de Educação. Essas duas comissões da Câmara solicitam um seminário para se discutir educação inclusiva no Brasil e a necessidade ou não de revisão da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Bem, esse seminário ocorre lá na Câmara, em novembro de 2018, e do seguinte formato: há uma mesa de abertura e depois 3 mesas de debates, tá? E para essas mesas de debates estiveram presentes especialistas do governo e da sociedade civil, professores universitários e pessoas vinculadas a instituições de atendimento a pessoas com deficiência no país, tá? Esse seminário foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Federal. Bom, por favor, Adriano, o slide 2. Aliás, esse foi o slide 2, desculpa. O slide 3 agora. O slide 2 foi só para mostrar, gente, desculpa, para mostrar que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, não pode ser considerada uma política de Estado, mas é uma política de governo pelas características que eu falei para vocês. Ela não está estabelecida em lei, ela está estabelecida como um documento norteador, ok? Esse foi o slide 2, desculpa. Desculpa, Adriana. Agora, slide 3. Bom, no slide 3, tem um documento aqui da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público em Defesa dos Direitos dos direitos dos idosos e pessoas com deficiência. O que diz esse documento? Que é muito pequenininho, eu vou tá à disposição na página da internet, esse documento eu retirei de lá, e esse documento cobra participação nesse seminário. Eles dizem que não foram convidados para fazer parte desse seminário tão importante em que estava sendo discutida a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e a possibilidade de sua revisão.
Então, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência cobra essa participação. Bom, quais os argumentos que naquele seminário foram utilizados para a necessidade de revisão? Então, veja só, se eu estiver sendo muito confusa, eu vou tentar agora pequeno resumo. Tem a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva de 2008, certo? Em 2018, passa a haver uma cobrança para que seja revista essa política. Nessa cobrança, o Ministério da Educação, então, lança, em 2018, governo Temer, naquela altura, uma consulta online e a formação de uma mesa de debates, de um seminário de debates lá na Câmara. E quais os argumentos, então, apresentados a favor dessa necessidade de revisão? Primeiro argumento apresentado na época foi, em 2018, dizendo que a política de 2008 foi um trabalho elaborado em Brasília, nas dependências do Ministério da Educação, e que, depois de concluído, foi disponibilizado por um curto período de tempo, em outubro de 2007, segundo o que foi dito ali na mesa, em 2018, no site da Secretaria, sem o caráter de consulta pública. Então, o argumento usado em 2018 não houve consulta pública, não houve discussão democrática, foi um documento elaborado só nas dependências do Ministério da Educação. Essa é uma crítica, tá? Então, a crítica de participação. Outra crítica que foi apresentada ali no seminário é que o documento de 2008 restringe o público-alvo da educação especial a pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, desconsiderando, segundo o que foi dito, a proposição da Declaração de Salamanca, que fala de um público muito mais abrangente que deva ser atendido, tá? Esse, então, é o segundo argumento que foi apresentado a favor da revisão, certo? Ainda, outro documento que foi apresentado, também no caso aqui especificamente, pelo representante de um comitê brasileiro de organização representativa de pessoas com deficiência, nesse seminário, eles argumentaram que a política não manteve diálogo com as organizações das pessoas com deficiência. Então, que não se perguntou às pessoas com deficiência se eram a favor ou não de todo mundo estar na escola junto, pela educação inclusiva, tá? E o argumento diz o seguinte: a política atualmente vigente não manteve um diálogo com as organizações de pessoas com deficiência, pelo menos não da forma como entendíamos devida e adequada. Por outro lado, em 2012, na terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o segmento das pessoas com deficiência, por meio dos delegados, legitimamente eleitos nas etapas regionais, aprovou com 70% dos votos propostas que contemplam um modelo de educação especial diferente do que está aí. Então, eles cobram uma outra educação especial, tá? O que não em 2016, na quarta conferência, mais uma vez, deliberação similar foi aprovada. Isso é democracia, eles argumentam ali. Tá? O que não é democracia e não ser executado o segmento como está sendo deliberado, certo? Esse, então, mais um argumento a favor, que foi levantado na época, a favor da revisão, certo?
outros argumentos foram apresentados, que foram dados de pesquisa que, principalmente as universidades fazem, apresentando alguns limites da proposta atual, certo? E esses dados de pesquisa foram apresentados por diferentes participantes ali. Por exemplo, Rosita Edler, que foi, inclusive, já secretária nacional de Educação Especial, e Sueli Castro, do Conselho Nacional de Educação, certo? Bom, no entanto, também estiveram pessoas nesse seminário que defendiam a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva como ela está hoje. Por exemplo, uma das representantes da Federação Brasileira da Associação de Síndrome de Down e uma das fundadoras da Fundação Síndrome de Down, diz claramente, não defendemos, aí ela fala, estou falando pela federação, não defendemos escola especial, não defendemos que volte a haver inúmeras escolas especiais em todo o país. Isso aconteceu na época em que minha filha nasceu há 33 anos, e não conseguíamos colocá-la numa escola regular, que não a recebia porque a escola não estava preparada. Hoje, segundo a presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, não querem a volta das escolas especiais como um local para atendimento de seus filhos. Tá? Bom, também nesse movimento há uma manifestação nessa época, aliás, é uma movimentação na página do Ministério Público Federal contra o que se entende que seja um retrocesso, certo? Então, voltando aí, tem a política de 2008, que todos nós ainda nós conhecemos. Em 2018, começa claramente um movimento para tentar rever essa política de 2008. Existe esse seminário lá em Brasília, em novembro de 2018, em que são apresentados argumentos contra e a favor, como esses que eu rapidamente mostrei para vocês. Há uma manifestação por necessidade de mais participação, de órgãos da sociedade civil e representativos que não foram convidados ao debate, e há, por exemplo, uma posição clara na página do Ministério Público Federal. E isso vocês podem ver no slide 4. Adriana, por favor, o slide 4. Aqui eu fiz um print de tela da página do Ministério Público Federal, uma fala ligada aqui à Procuradoria-Geral da República, tá? Que eu vou falar o teor do que estava aqui nessa página em novembro de 2018, ou seja, uma semana depois do acontecimento desse seminário lá em Brasília. Dizia o seguinte: estamos no século da plena sociedade civil, é o que está na Convenção da ONU, mas estamos aqui perdendo tempo com propostas retrógradas, afirmou a procuradora ao defender o direito das crianças com deficiência ao ensino regular e inclusivo. De acordo com a procuradora, muitos são os desafios que envolvem a inclusão plena de pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais, incluindo a escola. Entretanto, tais desafios, como a falta de acessibilidade nos estabelecimentos de ensino e as dificuldades dos profissionais da educação para acolher esses estudantes, deveriam ter propostas de auxílio do MEC para sua superação, e não propostas de manutenção de exclusão. Tá? Essa é uma análise feita por Eugênia Augusta Gonzaga, que é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão adjunta. Tá? Isso eu retirei da página que está aí online para vocês, certo? Bom,
Muito bem. Mudamos de governo, estamos agora num outro governo, governo Bolsonaro, certo? E neste governo, como fica a educação especial? Nesse governo, há um novo site, né? As informações do antigo site estão sendo migradas para o novo site, entre eles o novo site do MEC também. E nesse novo site do MEC, nós vemos agora uma secretaria que se chama Secretaria de Mobilidades Especializadas de Educação. Dentro dessa secretaria que nós vamos encontrar educação especial, de duas formas. Primeira, numa diretoria de acessibilidade, mobilidade, inclusão e apoio a pessoas com deficiência, certo? Quem estava na página até a semana passada, quando eu fiz esses slides, era a Nídia Regina Limeira de Sá. Hoje, realmente, eu peço desculpas, eu não entrei hoje na página para ver se ainda são as mesmas pessoas, tá? E existe uma outra diretoria, Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, que é que está à frente, estava pelo menos semana passada, Crisiane Nunes Bensbate. Bom, essa é a nova configuração estrutural da educação especial no Ministério da Educação, ok? Bom, e neste governo, nós encontramos uma notícia na Agência Brasil que nos chama a atenção. E qual é a notícia? Essa notícia foi publicada em 1º de dezembro de 2019, ou seja, no fim do ano passado. E a notícia diz, Adriana, por favor, imagem 5, que é também um print de tela da página da Agência Brasil, que diz o seguinte: governo deve publicar nova política de educação especial. Bom, o que é isso, né? Nós vimos que em 2018, no governo Temer, começou a haver o debate lá na Câmara, né, com aquele seminário, a gente soube, quem está na área de educação especial está escutando que está tendo um debate, que está sendo discutido, mas nada oficialmente foi passado. E na Agência Brasil aparece essa chamada. E o que diz essa chamada? Diz o seguinte: em entrevista concedida à Agência Brasil, Nídia Limeira de Sá, lá da diretoria que eu acabei de falar com vocês, disse que o texto que será divulgado foi constituído em conjunto com entidades representativas e pessoas que representam o público da educação especial por meio de muitas reuniões, audiências públicas e consultas públicas. De acordo com a diretora, a elaboração foi feita ao longo de 2 anos. Então, supostamente, se essa notícia é de dezembro de 2019, então, provavelmente, ela dá a entender que a discussão durou 2017 inteiro, aliás, pelo menos 2018 inteiro e 2019 inteiro. Seguindo a reportagem, diz o seguinte: Nídia classificou a política como sendo, aspas, a da flexibilidade para os sistemas educacionais, fecha aspas. Ou seja, não entendemos que a educação para pessoas com deficiência, ou TEA, deva passar única e exclusivamente pelas escolas inclusivas comuns. Essa política oferece a flexibilidade no sentido de os sistemas se organizarem para poderem oferecer também, como alternativas, escolas especiais, classes especiais, escolas bilíngues, explicando aqui na reportagem, com aulas em língua portuguesa e língua brasileira de sinais Libras e classes bilíngues, ela afirmou, tá? E, segundo o que ela defende, é que você pode conseguir melhores resultados para o público da educação especial em classes especiais ou em escolas especiais. O foco dessa política estará na singularidade das pessoas e não no grupo como um todo, completou, certo?
Bom, e o que nós temos hoje? Vocês se lembram que eu falei de políticas de governo e políticas de Estado? E nós vimos que existe um anúncio desde dezembro do ano passado, claramente, pelo menos divulgado pela Agência Brasil, que o MEC apresentará uma nova política de educação especial, certo? Esse movimento se caracterizaria como a formulação de uma política de governo, do governo atual, ok? Como a política anterior seria característica do governo anterior. No entanto, o que não sei se é tão divulgado ou não, não que seja escondido, de modo nenhum, isso tudo está online e à disposição de qualquer pessoa. No entanto, eu não vejo debater é que há a elaboração de um projeto de lei em tramitação na Câmara. E esse projeto de lei, em tramitação desde 2019, ou seja, desde o ano passado, é um projeto do Senado, tá? O número do projeto de lei é 3803. Ele propõe instituir a Política Nacional para a Educação Especial e Inclusiva para atendimento às pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e deficiências múltiplas, tá? Esse é o slide 6, por favor, Adriana. Então, nós temos aí o projeto de lei na primeira, se vocês veem na sua tela, provavelmente, eu acho que é a esquerda de vocês também, né? Para mim aparece a esquerda, acredito que para vocês também, aparece um primeiro print de tela em que há uma linha verde e vermelho. Essa verde e vermelho está escrito sim e não. Ali é a consulta pública em andamento, a favor ou contra a aprovação desse projeto. E aí, depois tem fotografias ou imagens, cópias do projeto de lei em tramitação e do anexo do projeto de lei também em tramitação, que tem o mesmo teor, para que vocês possam, se forem procurar na internet, localizar facilmente, tá bom? Então, tudo isso trata dessa lei em andamento, em discussão e em consulta pública, lá para sim ou não, do projeto de lei de política nacional para educação especial e inclusiva para atendimento às pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência mental e deficiências múltiplas. Bom, algumas mudanças significativas, que nós já estamos com o tempo já bastante longo aqui. Mudanças significativas já expressas no título. Então, veja só, de política nacional de educação especial dentro da educação inclusiva, ou seja, na perspectiva da educação inclusiva, muda para política nacional de educação especial aqui e educação inclusiva, tá? São como se fossem duas coisas diferentes. Na primeira, de 2008, nós tínhamos a proposta da educação especial dentro do movimento da educação inclusiva. Na proposta atual, nós temos política de educação especial e inclusiva, como itens, pelo menos no título, separadamente. E outra mudança significativa na abrangência da população. Na política de 2008, nós temos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que agora são o TEA, englobado, muitos deles dentro do TEA, e altas habilidades de superdotação. Bom, na política em tramitação, altas habilidades de superdotação não aparece de modo algum. O que aparece são o que se chama de transtornos mentais, que eu não consegui identificar claramente a definição do projeto de lei, TEA, transtornos do espectro autista, deficiência intelectual, que é o que se usa, a nomenclatura que se usa hoje no país, e deficiências múltiplas, certo? Bom, outras diferenças, né, que nós
identificamos que na população de educação especial, em 2018, sim, que diferença é essa agora? Quando se discutiu a revisão em 2018, naquele seminário de revisão da educação especial, o Ministério da Educação apresentou alguns slides, e naqueles slides existia já uma terceira população a ser atendida, que não é nem a população do documento que nós temos em 2008 e nem a população desse projeto de lei. Naquela revisão proposta em 2018, que houve o seminário lá em Brasília, a população pretendida seria estudantes cuja participação plena e efetiva nas atividades escolares é obstruída pela interação entre barreiras e os impedimentos individuais de longo prazo de natureza intelectual, mental, comportamental, social, comunicacional e de linguagem, visual, auditiva, multissensorial, física e múltipla. E estudantes com altas habilidades e superdotação, tá? Então, na discussão que houve lá em Brasília, em 2018, a população, por exemplo, de altas habilidades fazia parte da discussão, como fazia também o que eles chamam de alterações comportamentais, também que não sei claramente, não consegui identificar uma definição nos debates, tá? Bom, enfim, já indo para o finalzinho, nas nossas últimas considerações, o que nós vemos? Nós, analisando isso no decorrer dos anos, todo esse movimento no decorrer dos anos, nós vemos, então, um movimento de ingerência na organização da participação civil, né? Nós vemos o uso de novas formas de participação da sociedade, por exemplo, por consultas públicas online, tá? Nós vemos a possibilidade de um documento que era visto como uma política de governo se transformar numa política de Estado, a partir de um projeto de lei em tramitação no Senado, que pode ser aprovado, e se aprovado, ele passa a ser um documento regido por uma lei, ele acaba sendo uma característica de uma política de Estado, certo? Porque para alterar tem que ter uma nova discussão e uma nova lei, ok? Nós temos algumas modificações significativas em relação à representação também, porque quando você faz uma consulta pública, você abre a possibilidade de participação individual das pessoas, que, não estou dizendo se é positivo ou negativo, estou dizendo a mudança de participação. E nas conferências e nas instâncias nos conselhos e nas conferências, nós temos pessoas que não falam por si mesmas, falam por representações de segmentos da sociedade, por isso que a gente chama de representantes da sociedade civil, porque, por exemplo, quando a presidente da Associação do Síndrome de Down, da Federação de Associações do Síndrome de Down, falou lá atrás, que eu falei para vocês, eu não estou falando por mim, eu estou falando pela federação. Então, isso é uma representação de um grupo da sociedade civil. Então, nós vemos hoje uma mudança nas formas de representatividades, né? De algo coletivo para algo individual, certo? E aí, então, nós temos, então, hoje, para concluir, desafios nessa discussão da política. Desafios tanto na forma de organização dessa política, vai ser realmente uma política de Estado, não uma política de governo, e para a participação, seria realmente essas participações individuais, essas participações em que se vota sim ou não, ou cobraríamos uma participação nos moldes do estabelecimento pelas comitês, conferências, onde os grupos possam dar voz, terem voz por diferentes setores da sociedade. Então, essa é a forma. E nós temos desafio também em relação ao conteúdo. O que se discutir? Qual o melhor local
e a melhor forma de atendimento às pessoas público-alvo da educação especial. E quem é o público-alvo da educação especial? Isso também está sendo um desafio atual para que possamos chegar a uma nova política ou manutenção da política anterior. Tá bom? Então, rapidamente era isso. Acho que eu falei um pouco demais, peço desculpas e fico à disposição aí para a gente bater papo se ainda tiver tempo. Obrigada. Marcela e Juliano, muito obrigada, hein? Mônica, te agradecer nessa exposição brilhante. A gente já vai começar aqui com as perguntas, tá? Já vou repassar as perguntas do pessoal. Vamos dar prioridade para o pessoal que está nos assistindo, né? Então, Augusto Mendes, ele pergunta, se pudesse ao final, seria interessante dizer um pouco sobre as políticas de educação especial na educação do campo. Sabemos que os alunos campesinos com deficiência estão muito abandonados ainda. Você quer ir comentando, Mônica? Como vocês preferem que comente que questão por questão? Posso tentar rapidamente. Né? Isso, então tá. Ok. Sobre educação do campo, eu não sou uma expertise em educação no campo. Eu tive oportunidade, a sorte de, no último ano, conviver com um colega, professor Washington Nuzu, da Universidade Federal de Grande Dourados, que trabalha há alguns anos com educação especial no campo, e com ele que eu estou aprendendo. Ele teve aqui na região aqui de Corumbá, onde eu trabalho na Universidade Federal, de fazer uma pesquisa muito interessante nas escolas chamadas Escolas das Águas, que são escolas que ficam em regiões aqui no meio do Pantanal Sul-Mato-Grossense. E a experiência, então, que eu tenho para te responder, Augusto, é lendo o material que eu estou aprendendo agora e a partir dessa pesquisa. O que eu posso dizer dessa convivência, dessas leituras, é que, sim, você tem razão. Na educação do campo, muitas vezes, as crianças com deficiência, por um lado, têm encontrado dificuldades por falta, principalmente, de pessoal adequado e, junto com isso, proposições adequadas, porque algumas pesquisas vêm mostrando que o modelo sala de recurso multifuncional, que tira a criança e atende no segundo turno, ou no contraturno, não seria mais adequado, porque muitas dessas escolas funcionam o dia inteiro, a depender de onde é que as crianças estudam. Ou mesmo quando estudam em período só de manhã, é muito difícil, pelas distâncias, o pai ou a família levar a criança em contraturno para o atendimento educacional especializado. Então, o que as pesquisas vêm mostrando é que é necessário pensar a escola do campo, a escola pensada realmente naquela região, como uma proposição específica para aquela região, que considere todas as características que aquela região possui, para que, de fato, seja montada uma infraestrutura não só material, mas de pessoas, para dar o atendimento adequado. Não dá para copiar um modelão geral para alguns locais que têm características ímpares no país, tá? Eu não sei se eu respondi. Então, vamos lá. A Bruna, ela pergunta, em relação a esses tempos pandêmicos, há alguma política de governo para atender as crianças público-alvo da educação especial? Tá. Existe um documento do Ministério da Educação fazendo uma proposta de atendimento, de orientação. No entanto, essas orientações não tem, essas orientações que têm sido online ou à distância têm sofrido muitas críticas pelo fato de que, primeiro, a maior parte das escolas da população brasileira não tem o acesso a determinadas ferramentas que possibilitariam o atendimento online. Algumas prefeituras, por exemplo, montaram nos seus sites das suas prefeituras
um conjunto de orientações que a população pode entrar lá e seguir. No entanto, muita gente que não consegue ter o acesso online, muito menos para essas orientações de atendimento educacional especializado. Então, tem um documento interessante do GT15 da Amped, que faz uma análise crítica bem interessante dessa proposta de atendimento atual do governo. E como é mais detalhado, e nós temos outras questões também, se você tiver interesse, eu não sei se é possível mandar o e-mail, porque aí eu mando o documento, os dois, o documento do governo e também o documento com já análise crítica desse material. Eu acho que é interessante para que a pessoa que perguntou possa conhecer mais detalhadamente. Eu acho que a gente consegue depois disponibilizar um link, porque essa apresentação ela vai ficar gravada. Ok. Então, a gente consegue disponibilizar um link desses documentos abaixo. Perfeito. Então, a gente consegue fazer isso. Um link para um drive, um link que tem esses documentos, a gente pode fazer isso. Perfeito, tá bom? Perfeito. Ótimo. É um modo de atender as pessoas de uma maneira melhor do que ficar falando rapidinho. Ótimo. Então, Fabiana Cassiano pergunta: as classes especiais, escolas especiais, seriam um retrocesso na educação pela perspectiva inclusiva? Por quê? Tá. Ixi, essa pergunta é super difícil, viu? É muito difícil mesmo. Bom, vamos dizer o seguinte: quando, de modo geral, tirando alguns casos muito específicos ligados a pessoas com deficiência visual ou mesmo surdos, tá? Tirando essa população que tem, às vezes, teve a oportunidade de, quando mais jovem, encontrarem escolas em que escolas especiais em que o suporte educacional foi muito bom, o que é uma raridade no nosso país. De modo geral, quando nós fazemos pesquisa com adultos que chegam aos níveis mais altos de escolarização no Brasil, seja no ensino médio, ou seja, os que estão chegando à universidade, essa população teve o percurso na escola comum, não teve na escola especial. Principalmente nas escolas especiais mais disseminadas no país, não existe escolaridade que dê suporte à conclusão no ensino fundamental e ao ingresso à universidade, tá? Outro problema, além da escolarização em si, acesso ao conhecimento acumulado, que é direito de todo ser humano, tá? Além dessa precariedade em relação ao conteúdo, ao conhecimento acumulado, nós temos ainda pesquisas que mostram a dificuldade de crianças que passaram um longo tempo em instituições especializadas, dificuldades das crianças e das famílias de lidarem com os espaços, com as instituições gerais, comuns. Porque nos espaços especializados há uma sensação de proteção, o que é muito confortante para a família e para a criança, para o aluno, né? Não só para a criança, para o adolescente, até para o adulto. A sensação de conforto, de acolhimento é muito importante. No entanto, a vida real não é assim. Então, muitas vezes, o que as pesquisas vêm mostrando é que pessoas que têm percurso nessas escolas, principalmente nas escolas especiais, o que ocorre é que elas não são instrumentalizadas para lidarem com os problemas da vida de fato, fora das instituições. Então, elas acabam requerendo uma vida protegida durante todo o processo da sua existência, o que é muito difícil. Os pais morrem, a gente cria filhos para o mundo, não é para a gente proteger. Infelizmente, essa situação é a real, né?
Em relação às classes especiais, é um debate bastante interessante também, e o que eu posso dizer no momento é o seguinte: infelizmente, até o momento, as experiências de classes especiais têm sido de esvaziamento de conteúdo acadêmico. Então, nós temos ali um espaço em que os indivíduos ficam anos após ano tendo atividades que não levam ao seu desenvolvimento pleno. Isso é o que nós temos até agora. Seria possível uma classe especial diferente? Talvez, não sei. Seria esperado? Não sei. Ou seria interessante propor uma escola geral que fosse diferente, que tivesse a organização dos conteúdos de forma diferente? Por exemplo, eu me lembrei agora da Escola da Ponte, lá em Portugal, não sei porque eu me lembrei agora, eu acho que eu sei porque eu me lembrei agora, porque eles trabalham com organizações diferentes, né? Com organizações diferentes em que, num determinado projeto, fazem parte crianças e adolescentes de diferentes idades, diferentes níveis de conhecimento. Isso não significa é, 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 desprezar o currículo de modo nenhum. O modo como se trabalha é diferente, tá? E isso não significa também deixar de qualquer maneira. Você pode trabalhar sério de uma forma de lidar com todo o currículo de modos diferentes. Agora, para isso, as nossas escolas precisam de uma mudança radical. E uma das mudanças radicais seria a contratação de professores dedicados à escola, em que eles tivessem contratos exclusivos com as escolas, em que das 40 horas de contratação, eles estariam em sala de aula 20, as outras 20 dedicadas para planejamento e organização escolar e atividades na escola. Então, aí você faz uma escola em que você leva a coisa a séria, com infraestrutura, boas bibliotecas, bons laboratórios, aí você atende todo mundo, inclusive crianças com as mais diferentes características. Eu vou juntar três questões aqui, porque elas são similares, né? Então, o Augusto, ele pergunta se as licenciaturas têm fornecido aos licenciados, né? O que as licenciaturas têm fornecido aos licenciados, né? Se isso tem sido suficiente para que os futuros professores estejam preparados para atuarem com os alunos, né? Público-alvo da educação especial. Ao mesmo tempo, Alexandre Campos, ele pergunta o seguinte: como que a sociedade estará preparada para se adaptar para a inclusão das pessoas com deficiência se os cursos de graduação não adequam os profissionais para tal, né? E a Dayana, ela diz o seguinte: qual a sua visão em relação à formação docente dos profissionais em educação especial? Então, tem uma pergunta relacionada aos licenciados, né? Uma pergunta relacionada aos profissionais de forma geral e uma pergunta relacionada aos docentes da educação especial, né? E se você considera que tem uma ideia de formação e serviço acontecendo. Ok. Bom, em relação às licenciaturas, existe a obrigatoriedade hoje de conteúdos ou mesmo disciplinas de educação especial nos cursos de licenciatura, inclusive Libras também, né? Além de Libras, curso de educação especial, cada universidade coloca o nome, se é educação especial, educação inclusiva, a depender da universidade. E já é alguma coisa, mas eu vejo que não é suficiente. Eu acredito que em algumas horas, mesmo os cursos, aqui na graduação onde eu trabalho, é uma exceção, nós temos 3 disciplinas obrigatórias ligadas à educação especial no curso de pedagogia comum, mas tem 3 obrigatórias de educação especial, e não são suficientes, não são suficientes. Então, eu acredito, primeiro, que o tempo de formação de professor no nosso país é muito curto. 4 anos é muito pouco, tá? Se contar
com todas as características hoje das crianças, eu acredito que nós deveríamos ter um tempo maior de formação, principalmente, nós temos, como eu falei aqui, onde eu trabalho, nós temos um curso de 4 anos em período integral, ele começa às 2 da tarde e termina às 10 da noite, são 4 anos, e não é suficiente. Então, eu acho que, para a gente falar de formação de licenciados que lidem com a diversidade da população brasileira, não dá para falar especificamente só da educação de alunos público-alvo da educação especial. A gente está falando da formação de educadores. Essa população faz parte da população brasileira e nossos acadêmicos têm que ter uma boa formação para atender toda a população brasileira. Então, pensar em cursos mais substanciais de licenciatura, tá? Eu acho que isso é base. O que tem hoje, na minha concepção, já é um passo importante, mas não é suficiente. O que acontece é que os formandos acabam tendo que correr atrás de formações como essa, por exemplo, que está ocorrendo, onde as pessoas vão buscando formas de conhecer um pouco mais, tá? Em relação à formação de educação especial, hoje, atualmente, nesse momento, a professora Maria Helena Michels, da Universidade Federal de Santa Catarina, está coordenando um trabalho nacional que vai ser apresentado na reunião do ano que vem da ANPED, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Esse trabalho é um trabalho encomendado pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial, e sobre análise da formação em educação especial no país, né? E eu estou tendo o privilégio de poder colaborar com essa pesquisa no momento, e nós estamos fazendo justamente o levantamento, como está ocorrendo o levantamento, aliás, como está ocorrendo a formação em educação especial no país. O que nós temos até agora ainda em processo de levantamento, mas grande parte da formação acontece no nível da especialização, pós-graduação e especialização, e em faculdades particulares e não em universidades públicas. E então nós ainda não conseguimos ter acesso aos projetos pedagógicos desses cursos, mas tudo indica que talvez a gente nem consiga, porque algumas universidades privadas simplesmente não como é que chama? Disponibilizam os projetos pedagógicos para que a gente possa conhecer e analisar. Mas me parece que a formação também das pessoas em educação especial, tirando, por exemplo, a Federal de São Carlos, que eu sei que tem um curso muito sério, né, que é a universidade pública, tem um curso muito sério de educação especial, tirando, então, algumas exceções, me parece que nós temos uma carência de formação adequada, me parece, de formação adequada em educação especial. Precisaria haver uma política mais sólida de formação de professores no nosso país, no sentido de qualidade, assumido pelas universidades públicas, acredito eu. Tá? Bom, uma coisa que é importante é que a gente tenha a formação transversal na UFMG, né, em acessibilidade Perfeito. e inclusão, com os 2 percursos, e um dos percursos é na área da educação, né, no campo da educação especial, e aí tem até informação aqui, né, ela conta com mais de 30 disciplinas e é fornecida uma certificação ao completar 360 horas. Então, é um percurso formativo do estudante, em qualquer curso que ele esteja na universidade, ele pode escolher esse percurso formativo em acessibilidade e inclusão. A gente acha que foi uma boa proposta em termos de uma saída, né, em termos de complementar e de poder trabalhar dentro dessas disciplinas. E, além de tudo, unir dentro da universidade as diferentes faculdades, os diferentes professores que atuam dentro do campo, né, da acessibilidade, da inclusão. Então, acho que isso foi uma proposta bacana, assim, que a gente está experienciando, né? E que a Estou gente achando precisa... excelente, com certeza.
e aí a gente precisa ainda registrar e poder trabalhar um pouco mais em cima, para, inclusive, né, dos resultados disso. Eu acho que vai ser importante a gente avaliar, né, como tem sido o percurso desses alunos dentro da universidade, da UFMG. A gente tem vários comentários aqui, mas eu vou deixar mais 3 perguntas agora para a Mônica, para a gente encerrar também, né? Porque senão a gente se estende muito. Então, vamos lá. Tem uma pergunta que é sobre a questão dessa discussão do projeto de lei 3.803, né? Se existe um debate, se está acontecendo um debate, e se a CONAD está participando desse debate. Tá. Uma outra pergunta... Olha, assim, pode falar. Não, pode. E a gente... Ok. Uma outra pergunta é sobre o PDI, se ele é regulamentado por lei. E uma outra questão é que a Vanélia, ela diz o seguinte, que ela não entendeu essa coisa das doenças mentais, dos transtornos mentais, dentro dessa nova proposta da política. Então, que ela queria que você comentasse um pouco, se você pudesse falar um pouco sobre isso, tá bom? Olha, eu posso começar por essa, porque, na verdade, eu me identifico com essa pergunta, porque eu também não entendi. Nos debates, como eu falei, a minha fonte de pesquisa nesse momento foram esses debates, e tentei buscar documentos que dessem subsídios a esses debates. E eu não, para mim, não ficou claro o que são esses transtornos mentais também. Porque como a política de educação, a lei brasileira de educação da deficiência assumiu a deficiência intelectual, usar essa transtornos mentais, eu não sei se está ligado a transtornos psíquicos, eu não sei dizer. Então, eu não posso responder, porque eu também fiquei no ar em relação a essa nomenclatura, né? Vou tentar entender melhor, na verdade, procurando mais textos para entender esse debate. A outra questão era sobre o PDI e eu não vou saber responder. Eu acredito que não deva ser formalizado em lei, porque como é uma forma orientadora de trabalho, geralmente faz parte, quando se fala em PDI, faz parte dos documentos orientadores, mas não que eu conheça, eu não me lembro de ter uma normatização em lei. Posso estar enganada, tá? Então, eu prefiro não responder com medo de responder errado. Mas eu até me proponho já anotei aqui, já me proponho a procurar e, se a gente for disponibilizar alguma coisa, como a professora Adriana sugeriu, eu encontrando, eu já passo para vocês e fica disponível também. E o primeiro é sobre a primeira questão. A participação da CONAD Sim, nessa discussão, se a CONAD tem participado desse projeto, né, da discussão desse projeto de lei. Ok. Eu acredito que a CONAD esteja seguindo. No entanto, o projeto de lei, pelo que eu entrei na semana passada, que foi quando eu organizei essa aula, ele estava parado desde 2019 para consulta pública. A tramitação até a semana passada estava parada, não estava, ela estava, se não me engano, com uma das comissões. Se ela estiver com uma das comissões, eu acredito que tenha representação da CONAD, é isso que eu preciso verificar, representante de alguém da CONAD em uma dessas comissões, ou pelo menos, porque as comissões funcionam com os próprios deputados e senadores lá, dependendo das subcomissões lá no Senado. Se tiver no Senado, são subcomissões do Senado, em que participam senadores. Acredito, e se não me engano, esse projeto de lei estava em uma dessas câmaras menores para discussão, mas ele estava parado e a única coisa que estava aberto no site do Senado era consulta pública, tá? Então, eu não sei o nível de envolvimento. Suponho eu que o pessoal da CONAR, da CONARD, aliás, não esteja parado, mas eu não posso afirmar nada porque eu não consegui explicitamente essa informação, tá?
Tá, só uma informação, no estado de Minas, a gente tem uma orientação que ela é de obrigatoriedade no sistema educacional, né, estadual mineiro, das escolas utilizarem o PDI. Ah, tá. Então, tem uma regulamentação estadual, né, aqui no estado de Minas, tá? Então. E aí vocês podem consultar que vocês conseguem pegar essa regulamentação, ela está disponível, mas a gente pode também, nos documentos que a Mônica vai deixar, a gente pode deixar também essa regulamentação ali, né, como um documento para vocês consultarem depois, ok? A Terezinha, ela disse que uma outra possibilidade também da gente disponibilizar esses documentos é na página do Instagram da Formação Transversal em Acessibilidade e Inclusão. Então, vocês fiquem de olho. Ou esses documentos vão estar aqui, né, no YouTube, logo abaixo, a gente consegue disponibilizar ali. Se a gente não conseguir fazer isso, isso vai estar, com certeza, lá no Instagram, a gente coloca lá e a gente disponibiliza para todo mundo que tem interesse e que está assistindo. Tá bom? Bom, eu acho que é isso, né, Mônica? Você quer fazer um fechamento? Quer falar mais alguma coisa para a gente poder, né, finalizar por Olha, hoje? acho que só agradecer. Eu peço desculpas, que eu acho que eu fui um pouco longa demais, né? Enfim, e agradecer o convite, agradecer o Marcelo e o Juliano, que estão aqui, eu vejo aqui no canto da minha tela. Muito obrigada. E agradecer demais o convite, a você, Adriana, a Terezinha, aos meninos que estão aqui, que a gente não está vendo agora, que estão fazendo as transmissões, organizando as transmissões, agradeço demais, e acho que é isso, e fico à disposição. Espero que, de alguma maneira, possa ter colaborado com um debate para você, com vocês, e com essa formação que eu estou achando a proposta muito bacana. Parabéns ao trabalho de vocês. Muito obrigada. Tá ótimo, Mônica. A gente queria te agradecer demais, né? Eu acho que foi uma exposição assim muito boa, né? Brilhante. A gente vai aproveitar demais esse material aí que você vai disponibilizar também. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente nessa manhã fria, né, em Belo Horizonte. Dizer que para vocês ficarem atentos ao canal, porque a gente vai ter outros convidados também que vão estar falando aqui na formação transversal. E é isso, agradecer a Mônica, dizer que ela é sempre bem-vinda, né? E companheira, então, né? Muito, muito obrigada mesmo, tá? E aos meninos do NAI que estão aí, o Marcelo, o Juliano, muito obrigada. E a toda a equipe que nos auxiliou aí. E agradecer também o convite da formação transversal, né? Terezinha, coordenação, muito obrigada, tá? Ficamos por aqui hoje, então. Agradecer quem está aí no chat pela paciência, obrigada.